Oxente, minha gente, tudo bom com vocês? Tudo bem com vocês? Aqui Manuel Pereira do canal Sertão Ciência. E hoje nós vamos falar sobre história e literatura com ele, Robério Santos. Ele que é fotógrafo, professor, escritor, ator, autor. Esse homem é um mundo numa pessoa só. Robério Santos, bem-vindo ao Sertão Ciências. Por favor, fala um pouquinho de você para a gente. E aí, Manuel, quero agradecer mesmo pelo convite. Fico muito feliz toda vez que recebo convite para falar sobre cultura. Cada vez mais difícil encontrar espaço hoje para estar debatendo um assunto tão polêmico, que não deveria ser polêmico. Cultura, Exato, né, deveria ser uma coisa normal, natural, cotidiano, e hoje a gente vem encontrando tanta dificuldade. Eu digo por mim, dentro do meu universo de pesquisa mais aprofundado, que é o cangaço, que é muito polêmico, e fico muito, muito, muito feliz mesmo, sabe? Eu não tenho muita coisa para falar sobre mim, que você já falou, deu um bom resumo, um balanço aí. Eu sou aquele cara assim que gosta de todas as vertentes culturais, desde minha infância, passando pela adolescência, e que eu quero continuar fazendo o que eu faço dentro do campo da cultura, apoiando artistas também, eu acho que esse é um bom ponto. Eu sempre venho convencendo meus amigos, artistas, até artistas renomados, pessoas que já estão na estrada há muitos anos, já estão assim, no topo em suas determinadas profissões, e nos ver mesmo assim, ainda começando, engatinhando, mas eu vejo que essas pessoas estão de braços abertos para trazer um pouco mais de cultura para o nosso país, e isso é muito bom. E o que eu estou enxergando é essa união que está acontecendo do nosso país. Veja onde nós estamos agora, né? Separados por quase um continente. é verdade. E, ao É mesmo tempo, verdade. pensando de forma igual, ou seja, eu faço, às vezes, participo de algumas lives, de podcasts também. Às vezes, o pessoal está ouvindo o podcast que eu participo, que é o Itacast, aqui da minha cidade de Itabaiana, mas cada um podcaster um está no Ceará, outro está em São Paulo, outro está lá no Amazonas, outro nos Estados Unidos. E aí, quando o pessoal está ouvindo, pensa que está todo mundo numa sala, e, na verdade, está todo mundo espalhado por esse país e até fora dele. Então, assim, só quero agradecer e estou aqui à disposição mesmo para debater o que Beleza. é melhor. Só lembrando que o meu canal aqui, Sertão Ciências, é de divulgação científica e tem pessoas que não consideram a literatura, a história como ciência, não é? E eu venho tentando derrubar um pouco essa pecha, vamos dizer assim. Eu entrevistei recentemente o professor Alexander Meirelles, do canal Fantástico Curso, e agora estou conversando com você. E vamos conversar a respeito, né, de história de literatura. Eu quero começar aqui falando sobre seus trabalhos. Você, professor formado em letras, a partir de 2011 você lança seu primeiro livro, e de lá para cá já são 15 livros lançados, além de ter 2 ou 3, como você colocou aqui, no prelo. Como é que você passa para essa verve do escritor? Quando é que você se descobre Robério Santos, o escritor? Então, eu sempre fui rodeado de cultura. Eu não posso dizer assim que não tive um determinado apoio familiar. Eu tive. Eu tinha a minha tia, após a separação dos meus pais, eu fui morar com uma tia que era professora de português. E ela sempre me incentivou muito com a leitura. Já havia um incentivo por parte de minha mãe. Minha mãe é uma leitora, sempre foi uma grande leitora e sempre me trouxe isso. Mas de me incentivar a sair do campo do leitor para o campo do escritor, comecei basicamente ali com minha tia Maria Barbosa. Ela acabou falecendo dia 13 de junho de 2000, já há 20 anos. Minha tia faleceu, mas esse legado dela acabou sendo, assim, em mim uma inspiração
para tantas coisas que vieram nesses anos. E desde então, desde quando eu me vi assim, com a necessidade de compartilhar, através da literatura, através da escrita, todos os meus conhecimentos e também experiências, eu escrevi o meu primeiro livro aos 12 anos. Eu tive um período um pouco difícil, turbulento da minha vida, e naquele período eu acho que eu peguei, internalizei mesmo isso e acabei jogando mesmo na escrita, que foi um livro, o Jacaré e o Passarinho, que é um livro meio que filosófico, contando a história da amizade entre um pássaro paliteiro e um jacaré papo amarelo, e, na verdade, os animais incentivavam ele a não ir lá no jacaré. O pássaro com fome, o jacaré com dor de dente, e os pássaros, outros animais, diziam, não vá não, porque ele já comeu uma onça, já comeu tanto animal grande, já matou tanto animal, e você tão pequenininho vai conseguir domar uma fera daquela? E ele vai até lá e faz uma proposta ao jacaré. Eu limpo seus dentes e me alimento ao mesmo tempo. Ou seja, isso acontece na natureza e eu achava isso super criativo. Esse foi o meu primeiro livro, assim, acho que é a primeira vez que eu comento, não que eu comento, pessoal que me acompanha, mas numa live, numa entrevista ou qualquer coisa assim, citar, eu acho que é a primeira vez mesmo que eu estou citando isso. Que fantástico, mas você não chegou a lançar oficialmente, né? Pelas minhas leituras aqui. Não. Esse foi algo mais seu, somente. Ele existe hoje, assim, ele é mais um livro daquele tipo de livro assim que às vezes eu encontro um amigo e acabo mandando. Eu acabei terminando ele com algumas ilustrações e produzi um PDF e às vezes eu envio para algum amigo que está um pouco triste ou algum amigo que quer começar a carreira como escritor e sempre me pergunta como começar a carreira de escritor. E eu digo escrevendo. E parece uma piada parece uma piada. E uma resposta bruta, né? Mas não é. Não, é isso. Exato. Os professores até davam aquela sugestão, tipo, todos nós estudamos redação e, queira ou não queira, eu acho que o ensino da redação em sala de aula, hoje, por exemplo, ele dificulta mais ainda o escritor do que ajuda. Aí você diz, não, isso é incoerente, o cara não está aprendendo a escrever, como é que ele está? Mas, infelizmente, as pessoas, desde sua primeira, quinta série, vamos colocar da quinta série até o último ano do ensino médio, essas pessoas elas não estudam para aprender a escrever, para ser um escritor, para fazer um TCC. Não, ela estuda para fazer um vestibular. Você vai sendo trabalhado. Eu já fui professor de redação e eu tentava ser um pouquinho diferente e tomava xinga na direção. Não, pai, tem que ensinar o molde para o aluno tirar uma boa nota no Enem. Além do que também fica cerceando a imaginação do aluno. Muito. Né? A imaginação do professor. Porque muitas vezes ele pega a criatividade do aluno e ele sai cortando na sua correção. E aí dizendo, olha, esse caminho não é bom. E aí é onde está o grande detalhe. Eu não estou censurando o ato de se estudar para fazer um Enem ou fazer um vestibular. Sim. Não é isso. Eu só estou dizendo que deveria existir os dois caminhos. Os dois caminhos. Eu vejo alunos com dificuldade ao entrar numa faculdade, até para escrever um TCC, um artigo científico. Ele tem uma dificuldade absurda, muitas vezes tendo que pagar a alguém para escrevê-lo. Então, assim, eu sempre tive essa de escrever a princípio e não publicar. Eu escrevia um livro de contos, guardava um livro de sonetos. Eu escrevi um livro com 200 sonetos, sonetos parnasianos, totalmente românticos, claro, tinha aquela coisa na adolescência do romantismo, mas eu era apaixonado pelo parnasianismo, aí eu vinha entre o romantismo e o parnasianismo, eu escrevi 200 sonetos, e acabei escrevendo outros livros de poesia e fui guardando. Ia imprimindo, encadernando, guardando. Eu te digo uma coisa, já são 45 livros entre os publicados e os não publicados. Caramba! Meu espólio tem uns 30 livros aí que, se eu morrer hoje, alguém quiser,
fazer como o Fernando Pessoa falar, se alguém quiser se ralar por minha causa, que se rale, que pegue meus livros e publique. Então, assim, eu fui fazendo isso, mas me faltavam duas coisas. A primeira, grana para publicar um livro. Hoje no Brasil, Sim. por exemplo, principalmente hoje, nesse exato momento que nós estamos aqui conversando, está se havendo um grande debate sobre a taxação do livro. Terrível isso, não é? Isso é terrível. Eu falo em nome Diminui-se a de quem taxação, né, compra. para o banco Porra, pô, no livro, cara. num livro, tanta coisa aí para ser taxada e num livro, vai taxar as heranças, as heranças bilionárias, mas não. As grandes fortunas, por que não são taxadas? Se pegar 1% de cada fortuna, você acabou. Mas não. Vai pegar logo, já que não pode queimar, já que não pode jogar no lixo, que dá muito na cara, vamos taxar que vai dar no mesmo. Então, assim, já era muito difícil essa questão financeira, porque produzir um livro é caro, Muito seu caro. processo de produção é caro, porque você tem que pesquisar, se for um livro de pesquisa, se for pesquisa científica, você vai ter que pesquisar, você vai ter que viajar, você vai ter que comprar livros para poder estar ali, você vai ter que ter a paciência, o trabalho, o tempo que você tem. E aí, no final, quando você tem um material bom, apresentável, aí você esbarra numa gráfica, numa editora, porque tem que tirar do bolso. A princípio, tem que tirar do bolso. Você não tem uma editora que vai investir milhões em uma pessoa que não tem um trabalho feito. Eu passei 9 anos fazendo do próprio bolso, por exemplo, para depois, só 9 anos depois, ser contratado por uma editora, que hoje eu faço parte da Bela Editora de São Paulo, e estou lançando o meu novo livro agora, que é o Marca, e isso, assim, o pessoal diz, nossa, que sorte, agora tá na editora. Sorte? Olha o que tu ralou, né? Caramba! Isso não é sorte, não. Isso é competência e também, como a gente acabou de dizer, o que você ralou durante tanto tempo para conseguir esse contrato. Que bom, parabéns, Albério. De fato, é muito caro, né, se lançar livro no Brasil. Diferente, nos Estados Unidos o cara ainda aposta, pega de repente um autor desconhecido, dá uma lida, aposta lá nele, sim. investe. Lá se tiver, lá o cara faz essa aposta, né? De repente tem retorno, mas aqui não. Aqui acaba tem que ralar até chegar a esse momento, né? De ser contratado, de conseguir um pode bom ser a contrato. reencarnação do Machado de Assis, meu amigo. Aqui vão te olhar e vão dizer assim, olha, não, meu irmão, tu não é bom, não. Mesmo sendo bom, vão dizer que você não é. Agora, se você tiver nome, você pode escrever uma carta à Amélia. Tu vai vender, porque, infelizmente, isso também não é um privilégio só do Brasil. Se você parar para analisar, pega um livro do Stephen King, que o nome dele está maior que o título do livro. Pega a capa de um livro do Stephen King, tá lá o nome dele, bem grande. Stephen King tem aqui, Colheita do Mal, tem lá, Dominado, desse tamanho aqui. Então, assim, o nome do autor pesa muito, pesa. Mas como você deixou bem claro, e eu te digo também, há essa possibilidade bem maior lá nos Estados Unidos, na Europa, na Argentina. A Argentina é o país per capita, os maiores países, um país que tem mais leitores per capita no mundo. Poucas pessoas sabem, ou seja, se lê muito na Argentina, a América Latina, já que no Brasil é um dos menores, mas é um país de grandes escritores. Recentemente, falando do Machado de Assis, até brinquei, mas vou falar uma coisa séria, uma versão em inglês do Memórias Póstumas de Brás Cubas foi traduzida e ela, se não me engano, foram a tiragem que fizeram lá enorme, e em 2 dias o livro foi vendido. Então, assim, foi uma coisa assim para o sistema editorial, quando viu o êxito do Machado de Assis lá fora, fez, caramba, por que Machado de Assis às vezes só é empurrado goela abaixo o Dom Casmurro para fazer vestibular, mas lá fora o pessoal quer ler, assim como aqui a literatura estadunidense, a britânica, ela é muito forte. A J.K. Rowling, com sua leva de livros aí do Harry Potter, que hoje é uma das escritoras mais lidas no mundo,
Hoje, se a J.K. Rowling ela anunciar um livro hoje, ela vende milhões de livros na pré-venda. Só na pré-venda, exato. Imagine se Machado de Assis lá fora começar a virar filme. Aí, meu amigo. Aí, meu amigo, aí todo mundo vai dizer que é bom. Aí o pessoal que não assistiu Memórias Póstumas aqui com Paulo Betti vão dizer que lá é bom. É verdade, tem isso, tem isso. O daqui é bom. Robério, como foi lançar O Vendedor de Sereias, que é um livro fantástico, uma história, eu posso dizer assim, além da imaginação, não é? Uma história forte, inclusive. E como foi tua inspiração para chegar a essa história? Já que você disse que 50% tem verdade, 50% é um pouco da imaginação aí. Falar do Vendedor de Sereias é falar de Roberto Santos. Tá aqui, ó. Bem próximo. A capa é linda. Aqui era a rua que eu morava, na época que eu terminei ele. Eu morava justamente nessa rua. E, inclusive, a casa que eu morava era o predinho aqui em cima. E eu retirei ela no Photoshop. E algumas pessoas entenderam por que essa casa está faltando. Aí depois foi que entenderam que era a minha casa. Era a casa que eu morava. Era tipo um easter egg aqui na capa. O Vendedor de Sereias foi um livro que ele foi escrito mais como um livro de memórias desde finalzinho, 31 de dezembro de 2000. Poxa. Eu estava em casa, eu demorei 10 anos para terminá-lo. E não é um livro grande, mas é um livro que eu fui lapidando ele, fui lapidando, até que chegou um ponto que eu disse assim que ele estava insuportável dentro de uma gaveta ou impresso e encadernado na minha estante. Ele chegou a um ponto de ser insuportável mesmo, porque quando eu olhava para ele eu tinha ódio. Era aquele amor por ter feito, porque eu não tinha grana, não tinha coragem, eu tinha medo da crítica. E ao mesmo tempo, como eu sempre fui um grande crítico, os maiores críticos têm medo da crítica. Então o que acontece? Como eu criticava muito, eu sabia que o pessoal ia cair matando em mim. E eu disse, pelo amor de Deus, cadê? Drummond ficou, parece que até os 27 anos, com medo de lançar um livro. O Machado de Assis, que tinha suas deficiências, demorou muito para a sua capacidade para emplacar praticamente ali um livro dentro do realismo, ali com Memórias Póstumas, Brás Cubas mesmo, em 1881. É praticamente a grande virada na vida dele, mas ele já tinha escrito outros livros. Eu tenho toda a obra do Machado. Eu tenho, por exemplo, toda a obra, saiu um box com quase 7.000 páginas, contendo toda a obra escrita por Machado de Assis, desde os artigos de jornais, as críticas, cartas, todos os livros, todos os contos, todas as poesias, tudo que você pensar, até entrevista com ele. E aí o que acontece? Quando eu cheguei ao ponto de pensar no Vendedor de Sereias, como livro, eu já tinha muita coisa escrita. Porque eu não pensei nele como um livro. Eu pensei nele apenas como um refúgio que eu tinha. Quando eu chegava em casa, eu escrevia um pouquinho, escrevia um capítulo, e eu ia tendo outra ideia, e aí eu fui construindo até que em 2010, eu disse, eu vou lançar o Vendedor de Sereias. E foi o mais engraçado é que eu precisava do principal, que era dinheiro, precisava lançar. E eu acabei tendo uma ideia. Que tal o pouco dinheiro que eu tenho, comprar uma impressora, imprimir, criar no antigo Orkut, Orkut, criar um fake news de que aquele relato era real. Tipo, meio Bruxa de Blair. Cara, olha, o pessoal dizia, olha, eu tive acesso a uma pessoa aqui, inclusive ele era britânico, e inclusive realmente ele existiu, faleceu há 5 anos mais ou menos, que Deus o tenha. E o pessoal me via muito com ele. E aí eu com ele conversando, eu disse, eu sei como eu vou fazer o pessoal comprar esse livro impresso em casa. Eu saía espalhando, tirava foto, ia lá num sítio, fazia um pequeno vídeo e tal. E aí eu produzi 100 cópias dele artesanal. E aí o que aconteceu?
procurei todos os meus amigos, pessoas conhecidas, e coloquei na internet. E aí eu fui ver o orçamento para fazer a primeira tiragem do livro, com 500 cópias. E aí eu fiz 100 cópias em casa, com a impressora em casa, consegui vender e paguei a primeira tiragem oficial pela editora, a Infographs, e fiz o lançamento do livro como tem coisa assim. E aí, naquele momento, eu tinha esquecido. Quando o livro já estava pronto, estava na mão das pessoas, as pessoas estavam lendo. E aí, quando eu comecei a receber as críticas, aí, meu amigo, eu disse, e esse negócio é bom? E esse negócio é bom? E eu já estava quase concluindo, fechando o meu segundo livro. Aí, quando foi em maio de 2011... Joãozinho Retratista. Foi. Eu já estava produzindo desde 2007 o Joãozinho Retratista. E aí, quando eu terminei, quando eu lancei o Vendedor de Sereias, e foi bem vendido, e vendeu bem, e eu vi que as críticas negativas só me faziam melhorar, aí eu disse, dinheiro arrecadado com o Vendedor de Sereias, eu já vou investir no Joãozinho Retratista. E aí, o primeiro é ficção, mas o segundo já não é. O Joãozinho Retratista é o maior fotógrafo aqui da minha cidade e o segundo fotógrafo do meu estado, Sergipe. E aí eu comecei a pesquisar o mestre dele, que foi o primeiro fotógrafo do meu estado, que eu amo fotografia, e ele entrou no bolo aí, e aí eu comecei a produzir, e aí lancei esse segundo livro aqui. E assim, para minha surpresa, eu nunca vendi tanto livro na minha vida, porque o pessoal que já tinha comprado o Vendedor de Sereias já pediu, já queria logo esse segundo livro, e ocasionalmente os outros que ficaram curiosos sobre a história do Joãozinho, até as pessoas mais de idade, tipo, vou comprar para meu pai que tirou foto com o Joãozinho, eu quero que meu pai saiba da história dele e tal. E aí eu, nesse mesmo ano, para quem passou praticamente 10 anos, na verdade, 18 anos, desde 92, 93, até 17 anos, até 2010, sem querer lançar um livro, e agora já lançar 2 livros no mesmo ano, aquilo ali me deu uma força muito grande. E, paralelamente a isso, eu queria que outros escritores passassem pelo mesmo processo que eu e lançarem. Então, eu comecei a pesquisar quem tinha livro pronto e não tinha sido lançado, e eu me ofereci para ser editor sem cobrar nada. E aí eu comecei a editorar livros de outras pessoas, livros de poesias, de contos, e aí a coisa começou a se movimentar. Foi criada a Academia de Letras nesse mesmo período, a Bienal do Livro também foi criada. A academia aí em Itabaiana, não é? Em Itabaiana. Certo. E aí a Bienal do Livro também, eu sou fundador da Bienal do Livro, porque precisava de um espaço. Aí eu criei uma revista aqui na Cidade Literária, para as pessoas acompanharem a revista e ocasionalmente acompanhar as coisas do canto. Então, assim, todo um movimento cultural começou a acontecer na minha cidade, e aquilo ali me deixou muito inspirado, e para mim, assim, é aquilo e vai começar mesmo. E o pior não é nada, que mesmo antes de começar a escrever não, escrever muitos anos, a publicar, eu já tinha muito acesso a grandes escritores. E aí esses escritores, eles nunca me cobraram aquela ideia de, cara, lança um livro. Não. Eles me entendiam. Eles diziam assim, só lance quando você estiver preparado, porque você vai sofrer. Não tem sofrimento maior do que você passar uma vida inteira produzindo algo e você ser menosprezado por uma sociedade, como se ser escritor fosse um palavrão. Vai para lá, seu escritor. Pesado. É pesado. Então, quando você é diminuído por algo que, teoricamente, você acredita durante toda uma vida como algo perfeito, como algo belíssimo, como algo grande, que é a literatura, imagina, a partir do momento que você entender, aí você entra agora no mundo, é como se você estivesse indo para uma festa. E aí você está todo empolgado, e aí chega na festa, não está aquela banda que você gosta, não estão as pessoas que você conhece, não tem a bebida que você gosta, não tem nada que você quer. Então, o pessoal sempre disse que esse universo
é complicado. Por quê? Nós temos mais críticos que escritores. Sim, sim. Isso é um pouco do reflexo desse sistema educacional que temos aqui no Brasil, não é? Um pouco não, é tudo, na verdade. Muito. Porque você querer escrever, você querer produzir, seja na literatura, seja na ciência, você tem que praticamente dar sua cara a tapa. Não é? Tem que se jogar, tem que ter muito amor, tem que ter muita disposição para receber pedradas, mas também, claro, que a pessoa acaba recebendo afagos, elogios, mas Claro. eu sei que é uma luta bastante árdua. E aí o Robério, escritor, cresce e ele encontra o cangaço. Você encontra o cangaço primeiro na literatura ou primeiro com o YouTube, já sendo youtuber? Como é que é essa transição? O cangaço, assim, eu estudo cangaço há uns 20 anos. Então, assim, antes de escrever sobre o cangaço, eu já pesquisava sobre o cangaço. Então, o que é que acontece? Eu venho de uma família que teve uma influência grande na prática, com volante na família, e também com a questão da atuação de bandos de cangaceiros que chegaram a invadir propriedades de minha família, chegaram a invadir a casa de minha bisavó com meu avô e meu tio-avô. Meu avô já faleceu, meu tio-avô ainda vivo e conta essa história com uma clareza de detalhes assim absurda, tio Francisquinho. Ontem foi, com toda a alegria que eu falo, assim, foi seu aniversário ontem de 83 anos, né? Foi uma pessoa assim maravilhosa. E eu sempre cresci à sombra, como bom nordestino, das histórias do cangaço. Sempre tinha uma história de Lampião, sempre tinha alguma coisa com alguma pessoa conhecida, com um parente ou apenas conhecida. Então, assim, eu sempre tive interesse com a questão de curiosidade sobre o tema, a princípio. Quando eu começo a pesquisar, em 2000 para 2001, eu comecei a pesquisar mais na área fotográfica. Eu queria fazer uma catalogação de quais foram os fotógrafos que participaram do ciclo do cangaço, porque eu sempre via nos livros fotografias, mas não via quem fez aquela foto, de onde veio aquela foto, por que aquela foto existiu, entendeu? Sim, eu penso, isso vem na minha cabeça, isso veio na minha cabeça, e aí nesse momento eu comecei a pesquisar. O princípio da minha pesquisa foi com relação à fotografia no cangaço. Depois eu comecei a pesquisar sobre o cangaço em Sergipe, que o cangaço em Sergipe ele vai variar de 1º de março de 1929, quando o Lampião entra através de Carira, a cidade de Carira, aqui perto da minha cidade, aí até a sua morte no dia 28 de julho de 1938 aqui na Grota Mojica. Então, assim, eu parei para analisar que existe um período gigante. É um período grande, são 9 anos e alguns meses de história. Então, sim. Quando eu comecei a seguir os passos, a princípio, sem pretensão de ser escritor do cangaço, eu acabei gostando mais do tema mesmo, dessa área mais técnica e tal. Quando eu chego em 2010, quando eu começo a pensar em publicar livros, eu acabei comecei a escrever cordel. E aí, nessa de escrever cordel, também comecei a fazer pesquisas sobre a ideia do cangaço em minha região aqui, que é o Agreste Sergipano. Itabaiana era chamada de Itabaiana Grande. E o fato dela ser Itabaiana Grande porque eram 14 municípios que eram agregados a ela, que depois foram se separando. Então eu parei e pensei, por que não estudar o cangaço em Itabaiana Grande? Essa Itabaiana, que vai envolver uma moita bonita, que vai envolver um Campo do Brito, que vai envolver Frei Paulo. E aí, por que não estudar a Itabaiana Grande? E aí, na revista que eu falei, revista literária aqui, Lampião Arrudiano Itabaiana. E Lampião chegou perto, Zé Sereno teve aqui, Sila morou em Itabaiana, uma filha de Corisco morou em Itabaiana, e as pessoas começaram a me fazer perguntas. Isso em 2010.
Quando foi em 2013, eu tomei coragem e disse, não, vou lançar o Lampião e Volta Seca em Itabaiana, que é um cordel épico, hoje estudado em várias universidades, inclusive já foi artigo científico, ele é estudado como épico na Universidade Federal de Sergipe, os alunos, é levado aos alunos para eles estudarem o livro. Eu já fui palestrar muitas vezes, inclusive fui para um debate sobre a construção do ethos e patos, dentro da construção e da semiótica, que eu trabalho muito a imagem, e os meus livros são todos construídos por mim. Então, a questão da análise semiótica, das capas, das figuras, das ilustrações, ela recebeu uma atenção muito grande dentro da Universidade Federal de Sergipe, que eu tive o privilégio mesmo de ser aluno, e hoje sendo estudado por ela. Então, assim, é uma coisa assim maravilhosa você chegar a esse ponto. E aí eu lancei o primeiro livro sobre o cangaço, que foi o Lampião, mas já com um monte de artigos já publicados. Publicados. Aí você, no caso, você tem esse Lampião em Volta Seca em Itabaiana, que é o cordel, não é? Mas aí tem também o Cangaço em Itabaiana Grande, esse já é um livro. Então, mas o cordel, o Lampião em Volta Seca em Itabaiana, por mais que ele seja em verso de literatura de cordel, ele é um livro histórico, é um épico histórico que traz a sociedade itabaianense da década de 30, o cangaceirismo, o coronelismo, o beatismo, a questão da igreja influenciando o social, a feira livre, os hábitos. Por exemplo, tem uma coisa assim, claro, Lampião e Volta Seca juntos não estiveram em Itabaiana, eles nunca entraram. Mas na mesma linha do Lampião, a chegada do Lampião no inferno. Quem é que viu o Lampião chegando no inferno? Mas Manuel de Almeida Filho escreveu. Então, assim, é um épico interessante dessa forma. Então, assim, o pano de fundo desse livro é real. Mas um livro mesmo histórico foi justamente esse. E aí eu recolhi todos os meus artigos que eu tinha publicado, peguei os artigos inéditos, fiz um roteiro bem legal, para ele e acabei escrevendo. E esse livro, assim, eu me assustei muito quando ele terminou de ser editado, com muitas fotografias inéditas, porque a minha primeira pesquisa era fotografia, então, nesse momento eu tinha muita foto inédita do cangaço. Até fotos que nenhum outro pesquisador tinha visto do bando de Lampião, e quando o livro saiu, assim, foi um estouro, porque o pessoal, estouro que eu digo, é estouro quando eu digo explosão mesmo, que o pessoal começou a chiar muito, porque essa foto será assim, não é montagem, porque eu nunca vi, e porque... Terrível. E aí começou, e foi um livro assim que me assustou muito a princípio, quando eu levei ele para a editora, e quando o livro terminou de ser editorado e organizado, o livro estava com suas 500 páginas. E aí eu, tipo assim, espera aí, como é que eu saio de um livro como Vendedor de Sereias, com 160 páginas, e vou agora para um livro histórico, que eu não sou nem da área de história, eu também sou jornalista, mas eu tenho uma linha de escrita muito na linha do Lira Neto, trabalha a história do Peninha, né, do Eduardo Bueno, que trata a história de uma forma narrativa, de uma forma bem humorada. Bem humorada, isso. De uma forma bem humorada, que você acaba trazendo. Como é que eu vou agora apresentar um livro desse para uma sociedade? Ela está esperando outra coisa, ela está esperando de mim um livro mais técnico, aquela coisa. E o livro, ele tem a técnica, mas ele também tem essa graça de entrevistar as pessoas, de trazer as informações novas de uma forma que você lê e não canse. Como fazer um leitor ler um livro de 500 páginas sem cansar? Vou fazer só uma observação também aqui, Robério, que os grandes livros a respeito do cangaço também não são de historiadores. Você tem Amaury de Menezes, que é dentista. Antônio, né? Amaury Correia, ele é dentista. Você tem Frederico Pernambucano de Mello, que não é historiador, é advogado. Então, na verdade, o assunto do cangaço, né? O assunto do cangaço, ele desperta muitas emoções das pessoas ainda hoje, não é? E aí você tem esses autores. Eu conheço
poucos livros, até porque também eu tenho pouco contato, né? Mas eu conheço poucos livros sobre o cangaço e falando também de cangaceiros que sejam de historiadores, né? Que sejam de historiadores, pesquisadores formados em história. Só um parênteses, isso também não tira o brilho ou não diminui esses trabalhos que você e tantos outros, né, vêm fazendo há tanto tempo e vêm nos agraciando com obras maravilhosas a respeito do cangaço. Não é? Por exemplo, um médico amigo meu, Leandro Cardoso, lá de Teresina, no Piauí, ele escreveu A Medicina e o Cangaço. Então, quer que eu te diga uma coisa? Eu confio mais no livro sobre medicina e o cangaço de um médico que estuda o cangaço do que de um historiador. Sim, entendeu? Assim, sim. porque não estou dizendo que o livro do historiador não seria tão bom quanto, porque ele ia pesquisar, ele ia atrás. Mas eu tenho certeza que se um historiador fosse escrever um livro sobre a medicina do cangaço, ele iria atrás de um médico para analisar o olho do Lampião, qual é a função de um leucoma. Por exemplo, Lampião mancava de uma perna, uma bala, uma perfuração a bala. Aquele tiro lá que levou em Princesa. É isso. Então, assim, lá pertinho da Pedra do Reino, ali, ele também foi baleado. E aí, o que é que acontece? Tantas outras situações que acontecem, teria que ter o auxílio de um médico para que ele passasse. Se não tivesse um auxílio médico, mas ia buscar um livro sobre medicina que trouxesse aquela informação, entendeu? Assim, então, sim. Essa variedade, hoje, assim, eu tenho uma vasta biblioteca, leio todos os livros que eu recebo, sem distinção, não faço feijão de cego. Para mim, a literatura é como feijão de cego. Não é um feijão já catado, é o feijão de cego, que é feijão preto, é feijão branco, é fava. Então, o que assim, vier... O que vier... Então, a expressão, inclusive, feijão de cego, é justamente isso, né? Que, na verdade, você não tem um equilíbrio, uma linha. Porque tem pessoas realmente que só seguem um caminho, por exemplo, dentro de uma pesquisa. Eu acabo pesquisando tudo. Eu vou atrás de jornalistas, de escritores. Eu recebo livros semanalmente aqui, praticamente. E vem de todos os lados. Vem livro... hoje mesmo eu acabei conseguindo comprar o Cabeleira, do Franklin Távora, de 1902. Foi a segunda edição. Uau. A primeira de 1876. A primeira de 1876. O Franklin morre em 1888. E a segunda edição só foi lançada em 1902, praticamente no mesmo ano dos Sertões. Que raridade. Então, assim, é uma raridade. Eu estou fazendo um documentário sobre o Cabeleira. Estou preparando um documentário em 8 episódios para ser lançado aí no YouTube de graça, né? 0800 aí pro pessoal. Então, eu estou te dizendo, assim, e aí foi esse segundo livro sobre o cangaço que me mostrou em 2015, mostrou para que era que eu estava, para que foi que eu vim. Eu acho que foi a grande virada na minha vida, foi esse livro. É a partir desse momento, 2015 e 2016, que você abre o canal Cangaço na Literatura, que vai exatamente pegar essa sua veia de autor e ator, não é? E começar a transpor para o vídeo aquilo que você escreveu, aquilo que você pesquisa, o tema que você pesquisa, entre outras coisas que você acaba trazendo revelações fantásticas, histórias fantásticas. Como é que foi essa transição para o YouTube? E vamos falar agora do Cangaço na Literatura, o canal Cangaço na Literatura. Então, eu não deixei de pesquisar, eu continuo ainda pesquisando, tanto que eu estou em 2 pesquisas agora, estou na pesquisa sobre o Cabeleira, né, o Zé Gomes, que aterrorizou o século XVIII em Pernambuco, é considerado o primeiro cangaceiro da história, Zé Gomes, e estou pesquisando sobre as cabeças cortadas na história, não só da história do cangaço, mas na história geral, desde a história mitológica da Medusa até histórias reais, como o corte da cabeça do Antônio Conselheiro, que aí quebra totalmente um paradigma que as pessoas dizem que na Guerra de Canudos tivemos muitas decapitações. Não, tivemos muitas degolas, mas uma única decapitação, que foi a do Antônio Conselheiro.
degola e decapitação são coisas totalmente diferentes, que não vem ao caso agora. Degola. Confusão. Degola é o corta-gravata vermelho, né, como era chamada, e a questão da decapitação realmente é a secção da cabeça do corpo. Isso. Então, o que é que acontece? Aí você tem... eu estou desenvolvendo o estudo porque vou escrever 5 livros sobre a história geral do cangaço. Volume 1, nós teremos as cabeças cortadas. Volume 2, as gestas, que são as brigas do cangaço. Volume 3, os cangaceiros. Volume 4, os volantes, que é a lei. E o volume 5, o cangaço pós-Lampião. O que acontece com o cangaço quando o Lampião morre? Até os dias atuais. Sim. Então, assim, basicamente isso. Então, quando eu, em 2015, não foi em 2015 que eu comecei o cangaço na literatura. Para ser mais exato, em 2014, eu gravei o primeiro piloto do canal. Sim. Que aí eu coloquei em outra página, eu tinha outra conta, aí coloquei lá, mas não deu muito certo. Mas eu já tinha um nome registrado, mas era aquilo que eu queria. Então, eu passo 2014, 2015, 2016. Aí, em 2016, eu abro a conta e começo a apresentar um programa chamado Verdade ou Mentira, que aí também envolvia cangaço, mas não era o cangaço na literatura. Por quê? Porque ainda eu fazia em casa. Era em casa, como eu estou aqui e tal. E o cangaço na literatura não era isso. O cangaço na literatura, resumidamente, na minha mente, era o quê? Resumidamente, na minha mente, essa foi boa, até rimou. Vou guardar essa aqui. Aí, o que acontece? Era ir nos lugares, pegar os livros de história, pegar o livro de história, tá aqui, Câmara Cascudo, Vaqueiros e Cantadores, tal. Aqui no Vaqueiros e Cantadores falam que no século XVIII os vaqueiros que tiveram uma grande influência da cultura árabe, com aquelas cantorias que levavam o seu gado, que o gado se deixa influenciar pelos aboios. O aboio atrai o gado e etc. Tal. Tem aqui uns versos lá no Rio Grande do Norte. Beleza, eu vou lá no Rio Grande do Norte, no lugar, ler esses versos para vocês. Então, assim, o cangaço da literatura era ir nos lugares. Ir nos lugares, levar, tanto que hoje nós temos 556 programas sobre o cangaço. Isso. E já rodamos 127 mil quilômetros. Caramba. Sem patrocínio. Sem patrocínio. A princípio, eu sofria de síndrome do pânico e não conseguia viajar, entrar num carro ou numa moto, qualquer coisa, eu não conseguia sair de casa. Eu ficava em casa, eu ia dar aula, voltava correndo, era quase de olho fechado, ficava em casa escrevendo, que eu não paro de escrever. Inclusive, eu não paro, é uma coisa assim que é diário mesmo, eu tenho que escrever alguma coisa. E foi basicamente isso, essa transição. Quando eu coloquei em prática o cangaço na literatura e comecei a ir nas cidades próximas, trazer histórias mais próximas a mim, até na minha cidade mesmo, de Itabaiana, eu comecei a ver um crescimento. Eu via que as pessoas estavam carentes desse tipo de material. Sim, sim. Até porque na internet, desculpa te interromper, mas já te interrompendo, né? Como diria o outro. Até porque é um tipo de material e assunto que não é muito abordado no YouTube, mas que, ao mesmo tempo, ainda desperta muito o imaginário popular. E aí você nos agracia com o seu canal. Tem outros canais também, mas eu acho que hoje, com maior relevância e até pessoas inscritas, provavelmente é o Cangaço na Literatura, porque nas minhas pesquisas aqui, até hoje são em torno de 25 milhões de visualizações e 175 mil pessoas inscritas, não é? Não só no Brasil, como de fora, tá? Robério, qual foi a sua primeira viagem com o livro? Para onde é que você foi? Eu fui até aqui, a cidade vizinha, Frei Paulo, até o Alagadiço, ver a questão do Zé Baiano. Sim. Só que eu não consegui gravar o programa porque o meu pânico não deixava. E olha, eu venho da TV. Eu trabalhei muito tempo na TV, teatro, já fiz cinema, tudo. E eu estava passando por uma fase muito difícil. O pessoal que acompanha o canal regularmente, eles já viram, eu já tive crise
Eu já tive crise de pânico durante a gravação, em várias ocasiões. Essa semana quase cheguei até no pontinho, cheguei bem pertinho, mas não tive, já fiz um tratamento e tal, e inclusive isso é bom falar mesmo, que as pessoas procurem mesmo se tratar, que é uma doença e é grave. E não é frescura, não. Não é frescura, não é preguiça, não é falta de Deus, é algo sério que as pessoas aqui têm que procurar tratamento. Eu sempre digo isso e tento ajudar as pessoas com isso. E então eu saí, fui até lá e não consegui. Mas aí dias depois eu fui até um povoado, Mucambo, que é perto daqui, contar a história de uma cangaceira chamada Neném de Luiz Pedro. Luiz Pedro foi o braço direito de Lampião, porque o Luiz Pedro matou o irmão de Lampião por acidente. Ai, desculpa. Daqui a pouco eu falo. É porque tinha o Livino, o Ezequiel, o Antônio. Antônio. Livino morreu primeiro, Ezequiel morreu depois, Antônio morre logo após Serra Grande, a Batalha de Serra Grande, aí Antônio é fuzilado sem querer, uma brincadeira na rede, a arma carregada, ela bate no chão, ela mata, e aí Lampião poupa a vida dele, do Luiz Pedro, mas Luiz Pedro promete ficar até o fim da vida dele, então passa, eu acho que é um dos cangaceiros que mais demorou, passou tempo com Lampião e morre na grota, ao lado de Lampião. Então, a esposa do Luiz Pedro, para mim, foi uma bomba quando eu fui ler um livro acho que era do Juarez Conrado, também jornalista, e nele citava um povoado Mocambo, em Frei Paulo, no qual a cangaceira Neném tinha sido executada lá. E eu fiz, caramba, tão perto de mim. E eu fui até lá, consegui testemunha sobre o acontecimento, muitos anos, 80 anos. E aí eu fui até lá e consegui fazer o primeiro. Então, fiz uma parte do programa em casa, e aí fiz outra parte do programa inserindo imagens, tal, do campo, mas ainda não era o Cangaço na Literatura, era o Verdade ou Mentira. E aí eu fiz o segundo programa, e aí já fui até a cidade de Capela, aqui em Sergipe, falar sobre o dia que Lampião foi ao cinema. Lampião invadiu a cidade e disse: por que a cidade está tão quieta? Porque o povo está tudo no cinema. E Lampião vai até o cinema. Na hora que Lampião entra no cinema, para a projeção na hora. A Lampião disse: pode continuar tocando aí a banda que acompanhava a projeção, que era um cinema mudo. E aí ele assiste um pouco do filme e tal. E eu achei essa história tão interessante e eu pensei: caramba, essa história está em todos os livros, tão perto aqui de mim. Então eu vou lá para ver se o cinema ainda existe e se eu encontro alguma testemunha, algum vestígio. Então, oficialmente, eu fui a Nossa Senhora das Dores, depois eu fui à Capela e gravei o primeiro. É tanto que eu me refiro ao primeiro programa da retomada do Cangaço na Literatura. Então, o programa 001, Lampião foi ao cinema, aí eu fui a Dores, fui à Capela, fui até o lugar do cinema, tomei um susto quando eu olhei e vi que o cinema lá está intacto, mas é uma repartição pública, e eu consegui a chave, aí eu entrei, mostrei por dentro, e lá dentro estava o projetor da época, com os rolos de filme, e Poxa. eu louco na hora. E quando eu coloquei o programa no ar, e mudei o nome de Verdade ou Mentira para Cangaço na Literatura, eu vi uma resistência muito grande. Eu pensei, pô, mudou, eu gostava do Verdade ou Mentira. Calma, a gente vai conseguir conciliar tudo. Mas agora é o que eu sempre pensei desde 2014. Vamos começar o Cangaço na Literatura. E então, se não me engano, foi maio de 2017, quando eu coloquei esse programa. O programa do Lampião, 001. Se não me engano, de ontem é 556. Foi o de ontem, que foi lá na... Isso. O de ontem, que foi na Fazenda... Acho que foi da Fazenda Caritá, que é a segunda parte de Lampião, o lugar que Lampião encontrou Volta Seca, lá na Fazenda. Eu fui lá mostrar ela, até apareceu uma jiboia, tem toda uma loucura que aconteceu ontem. Os perigos dos acontecimentos aí. Tá assim... Rapaz, principalmente marimbondo, né? Os marimbondos. Marimbondo, cobra. Eu ria demais quando... o marimbondo, Nininho, corre! Escorpião, cara. Já pisei em escorpião. Quando eu olhei para baixo, ele tava assim no sapato, ó. Se eu tivesse de chinelo, tinha...
Tinha tomado a picada ferrenha, né? Mas eu Caramba! sempre tenho cuidado absurdo. Sim. Em média, por mês, você faz quantas viagens? Então, as duas viagens. A viagem mais longa que o canal fez, em distância em linha reta, foi Curitiba. Foi longe. Nós fomos para Curitiba para se apresentar. Eu fui me apresentar com Danilo Caymmi, filho do Dorival Caymmi, que assim, um dia eu estava ouvindo o cara aqui no meu fone. No outro, recebi uma ligação, recebendo convite para ir lá a Curitiba me apresentar com ele no palco, sim, ele disse, e eu? Porque ele queria música e literatura junto. E foi um sucesso. Paramos mesmo assim. Foi lá numa área aberta de um museu chamado Alfredo Andersen, que tem todo. Então, fomos até lá, isso para sul. Para norte, o lugar mais longe que nós fomos foi São Luís. O que é que tem a ver São Luís com Cangaço? Tem. E uma exposição lá em São Luís de um grande artista, amigo meu, e nós fomos até lá fazer a cobertura da exposição e fomos gravando aí. Agora, com a pandemia, nós passamos uns 3 meses parados. Mas eu tinha gravado muito programa, deu para ir segurando um programa, 2 por semana, gravando um em casa, gravava uma interpretação que eu faço de um personagem. E aí, o que aconteceu? Geralmente, por mês, nós fazemos 3 viagens curtas, tipo Bahia, Alagoas, aqui em Sergipe, e aí tentamos ao máximo fazer o máximo de programas, e uma viagem longa. Quando eu falo uma viagem longa, acima dos 500 a 600 quilômetros em linha reta, assim. Aí já vai para Paraíba. Agora, em junho, eu estive em Mossoró, já fui em Mossoró 3 vezes. Nós estamos nos preparando para viajar agora para Glória do Goitá, em Pernambuco. Glória do Goitá, Goiânia e Recife, para estudar sobre o cabeleiro e gravar alguns programas sobre ele. Eu estava hoje aqui, já na fronteira com a Bahia, na cidade de Carira, gravando sobre a segunda passagem de Lampião aqui pelo estado, né, e lá para o Carira. E tudo isso. Então, assim, por mês nós fazemos mais ou menos isso de viagem, e por mês nós colocamos em torno de 20 a 25, já chegamos a colocar 25 programas por mês. Além do que você faz as lives, né, semanalmente, você vai apresentando... Demora um pouquinho live, eu não faço semanal. Algumas... Você vai fazendo lives, apresentando alguns materiais que você está para lançar, ou algo também que você recebe, porque você recebe, como você diz, livros, fotos, e também convites de pessoas para conhecer filhos ou netos de cangaceiros. A exemplo, você foi conhecer o filho do Ângelo Roque, é a cara do pai, né? Você teve com a família de Dadá, né? As filhas de Dadá. E, inclusive, um dos programas que mais me cativou e eu fiquei emocionado, que é o encontro com o filho de Dadá e Corisco, que foi que é de Maceió. Silvio Bulhões. E Silvio Bulhões, exatamente. Foi um programa belíssimo. E aí, você tem essa propriedade. Hoje você está conseguindo encontrar essas pessoas. Você teve alguma que você não esperava assim? Poxa, olha, sou filho de cangaceiro ou cangaceira tal. Teve alguns que você destaca que para você foi uma grandíssima surpresa? Eu estava indo para a missa que acontece todo ano, 28 de julho. Esse ano não teve, por causa da pandemia, lá em loco, no local que o Lampião morreu. E eu estava no meio da caatinga, e vem um senhorinho magrinho, lá para cá, com a mochila nas costas, e aí ele para na minha frente, olha assim, e aí faz: sou seu fã. Aí eu faço: rapaz, obrigado, ele assiste seus programas. Você não sabe quem eu sou, mas eu vou fazer o máximo que eu puder para ajudar você. Aí eu perguntei assim: quem você é? Aí ele faz:
Eu sou o filho de José Carregosa, que é um volante, que foi um dos volantes responsáveis pelo recebimento dos cangaceiros depois que Lampião morreu. E aí ele foi um dos volantes que recebeu os bandos de Zé Sereno, Juriti, etc. Das entregas. Das entregas. E aí ele disse, e tenho muita fotografia inédita, aí já me enlouqueceu, e tenho alguns objetos, tem algumas coisas. E naquele momento eu percebi que eu já vinha conversando com ele pelo WhatsApp há um certo tempo, tipo, meio que ele entrou em contato apenas por gostar do tema, sim, por bater papo e tal, meio que ele estava querendo conversar. E aí o que foi que aconteceu? Paralelamente a isso, eu recebi uma ligação de um amigo aqui de Alagoas, eu não conhecia ele, conseguiu meu telefone, e aí entrou em contato e disse, eu sou sobrinho de Corisco. E a irmã dele ainda está viva. Eita! Aí ela conheceu, inclusive chegou a ter muito contato com ele, e ela já está, seus quase 100 anos, e aproveite. Aí eu fui até lá, cidade de Pariconha, aqui perto, uma cópia do Corisco, lúcida. Ela não chama de Corisco, ela só chama de Cristino. Dona Hermínia. E ela troca alguma coisa que ela tem um pouco de... Acho que ela tem um pouquinho de Alzheimer. E aí, de vez em quando, ela troca alguma coisa. Às vezes, ela esquece uma coisa ou outra. Mas, no geral, eu deixei bem livre. Ela conversou comigo, cantou músicas com o nome de Corisco, de Dadá. Contou todas as histórias. E aí, o que foi que aconteceu? Eu fiz o encontro do volante, do filho do volante, com o sobrinho do cangaceiro. E levei os dois para visitar onde Zé Baiano está enterrado. Poxa. Porque Corisco não veio e o volante também não veio no dia que foram exumar. Esse volante ele não chegou aqui. E aí, tantos e tantos anos depois, eu levei os dois para contar as histórias que eles ouviram. Sim. E aí o filho do volante, né, chorou, se emocionou contando as histórias do pai e tudo catalogado para o canal. E eu acho assim, foi os encontros assim que eu não esperava de maneira alguma acontecer. Que foram os encontros assim que chegaram. Porque Silvio Bulhões foi muito emocionante, mas eu conheço a história de Silvio Bulhões, sei da existência dele desde que eu sou adolescente, que eu vejo nos jornais, ele saiu muito em jornal, em revistas. Quando eu comecei a pesquisar, eu sabia que ele tinha uma irmã que foi criada aqui na minha cidade, aqui em Itabaiana, depois no Alagadiço, passando pelo Pinhão. Hoje mora em Salvador, que as duas irmãs dele são vivas. Então, assim, são personagens que eu já conhecia. Foi emocionante, mas não foi surpresa. Entendeu? Não foi do nada. Eu sou Silvio Bulhões. Caramba, tem filho de Corisco. Mas naquele caso, uma irmã de sangue do cara. Então, assim, Dona Hermínia mudou muito minha vida. Sofri severos ataques por causa disso, entendeu? E ainda sofro muito, que não venha também ao caso, eu não gosto muito de conversar com relação a isso, mas eu acho que as pessoas deveriam se unir mais. Nós deveríamos nos unir mais, e as pessoas parecem que não. Exato, Robério. Para quem conhece pouco o seu canal, acha que você está defendendo um cangaço. Não. Coisa errada, até porque eu já vi alguns comentários, tanto no Instagram, não é? E você já veio várias vezes ao público, e você coloca em igualdade de peso tanto cangaceiros quanto volantes. Você já fez programas sobre volantes, caçadores de cangaceiros, não é? Pessoas que estão relevando, Zé Rufino, pessoas que estão a relevância, né, nessa questão do cangaço, e também seus filhos e seus herdeiros. Então, eu vejo, como você coloca aí, você ainda acaba sendo apedrejado. Como é que você vai driblando isso daí?
É um ponto, assim, é bem delicado. E pior não é nada, assim, que eu tento expandir a história do cangaço além Lampião, além da bolha Isso, lampiônica. isso. Quando eu trago um Cabeleira, como eu estou trazendo agora, quando eu trago um Jesuíno Brilhante, que eu fiz uma série de programas, até um filme sobre Jesuíno, tem o Antônio Silvino, Antônio Silvino, só um detalhe que você fez uma série sobre Antônio Silvino. Gente, olha, quem não viu, vá lá, porque é muito fantástico. Inclusive, poxa, se fosse lá nos Estados, no mínimo já tinha um filme sobre ele, que o que você fez é quase um enredo de um filme, não é? Mas continue. Então, assim, e aí eu tento também mostrar que o cangaço, a história do cangaço, ela também introduz o Estado, o jornalismo da época, o sensacionalismo. Você tem os coiteiros, você tem os civis, você tem os rastejadores, que tem uma importância muito grande para a história do cangaço. Você tem os coronéis, você tem jagunços, você tem N ideias dentro desse universo do cangaço, tem N ideias do cangaço, e as pessoas às vezes preferem ficar presas a um único tema, ali, girando em torno, orbitando um único tema que é importante ser estudado, mas ele, de tanto ser repetido, fica a entender que o cangaço é apenas ali, naquele núcleo. Então, assim, eu acho que eu já fui mais de me preocupar com as críticas negativas e com os ataques. Antigamente eu me preocupava, eu pensava em parar, pensava em desistir, pensava em qualquer coisa. E aí eu parava e pensava e dizia o seguinte: caramba, será se eu desistindo, eu não vou ser criticado por desistir? Entendeu? Exato. E vai ser vencido, né? Assim, seria vencido por aqueles que não têm a menor sensibilidade a respeito do seu trabalho. Mas o pior não é nada. O pior é que, às vezes, esses ataques acontecem de pessoas que realmente têm conhecimento e sabem do meu trabalho. Eles têm conhecimento. Porque eu tenho um problema sério. Eu sou uma pessoa de coração bom. No sentido de que, no privado, muitos que me criticam me elogiam no privado, me pedem informações no privado, conversa comigo no privado tranquilamente, mas na hora no público, na hora do ataque, aí toma partido. E eu acho que não deve ser assim. Porque o canal Cangaço da Literatura é um canal simples. Se caiu no gosto popular, eu não tenho culpa. Se caiu no gosto, as pessoas gostam de assistir, gostam de ver que até... Então, assim, as pessoas só viam fotos e relatos. Agora eles estão vendo ali em 3D, tudo ao redor, quase sentindo o cheiro. Lá em loco. Passar o máximo da emoção, entendeu? Então, façam a mesma coisa. Alguém que tivesse tido a mesma ideia, pelo amor de Deus, eu faço o que eu queria ver sendo feito. Eu queria sentar em casa e hoje nós temos muitos canais foram abertos depois do Cangaço na Literatura. Cangaço na Literatura foi o primeiro canal da história a chegar a 100 mil inscritos e ganhar a placa, tá aqui a placa dos 100 mil. Hoje nós somos em inscritos o maior canal do mundo sobre o tema, com 175 mil inscritos e crescendo, continuamos crescendo. E, ao mesmo tempo, eu não pretendo parar. Eu te digo, pare não. Filmes. Fizemos agora o filme Juriti, né? Esse ano, que foi uma façanha conseguir fazer um filme com trilha sonora inédita, com recursos tecnológicos assim que até alguns anos eu não conseguia. Consegui colocar atores que já fizeram novelas até na Rede Globo no filme e conseguimos fazer um filme de 1 hora e 20 minutos gastando apenas R$900. E é um bom filme. Juriti. Então, assim, tem suas falhas, mas me ajudou muito a melhorar. E vou melhorar com o próximo. E o próximo vai ser Zé Baiano. Você tem não só o filme, mas também é seu último lançamento, Zé Baiano, já está indo para a segunda edição. O que de
novidade você trouxe nas suas pesquisas a respeito do Zé Baiano? Porque o Zé Baiano é muito conhecido pela questão de marcar, não é, as pessoas com aquele ferro, e também a história dele com a esposa dele e com a Lídia, né, e o Bem-TV, que você inclusive descobriu o paradeiro do sujeito. Zé Baiano também não achou, mas é uma história fantástica. Zé Baiano não achou, mas você foi rapidinho. Então, como é que foram as pesquisas do Zé Baiano? Zé Baiano, assim, sempre me fascinou no quesito, porque eu, desde criança, meu pai era muito amigo do cara que liderou o grupo que matou o Zé Baiano, Sim. o Antônio Chiquinho. Então, assim, meu pai era amigo, meu pai sempre me contava a história de Zé Baiano. Ó, meu filho, eu tinha um ferrador lá, tal, me contava toda a história. E eu via que ficava muito restrita a exatamente essa sinopse que você deu. Mulheres ferradas, sua morte no alagadiço e a morte de Lídia. Então, assim, será se Zé Baiano só teve isso durante toda uma vida? E aí aquilo ali veio na minha mente. Será se ele era de tão mal? Ou será se ele sofreu com racismo? Será se tudo que ele fez foi verdade? Então, assim, eu sempre fui de me perguntar. E aí eu comecei a juntar material, eu comecei a pesquisar, comecei a viajar. Quando eu comecei com o programa do Zé Baiano, que hoje é o segundo vídeo mais visto do canal, que é a morte de Zé Baiano, só perdendo para o do Tiringa, né, que eu descobri que ele é sobrinho neto de Zé Saturnino. Zé Saturnino. Ele é sobrinho neto. Ele falava no programa, o Tiringa, e as pessoas não acreditavam por ser um comediante, por ser um brincalhão. E aí ele desafiou num dos programas. Quem quiser que pesquise, vai ver que realmente eu sou sobrinho do Zé Saturnino. E aí cai no ouvido de quem? Logo de Roberto, que não gosta de polêmica. Eu fui atrás da genealogia e confirmei. E se não tivesse confirmado, eu também tinha exposto. E aí o que acontece? Eu vim trazendo toda uma carga de ideias sobre o Zé Baiano. Quando eu lancei o Cangaço em Itabaiana Grande, eu dediquei um capítulo ao Zé Baiano. Só sobre o momento final dele, porque foi aqui na Itabaiana Grande, né? Que ali era a região de Itabaiana Grande antigamente. E aí naquele momento ali, eu não tinha ideia de escrever esse livro sobre Zé Baiano. Mas eu percebia que com o canal, eu comecei a ter muito conhecimento sobre Zé Baiano. Era conhecimento de familiares, era conhecimento de pessoas que sofreram, meu pai me ajudando, outros pesquisadores, como Rubens Antônio em Salvador, que me entregou uma leva de jornais, entrevistas sobre Zé Baiano e um monte de coisa. E aquilo tudo começou a entrar. Quando foi em 2018, eu estava numa cidade aqui de Pernambuco, participando de um evento, e um amigo meu, que vende livros, disse para mim: Roberto, por que tu não escreve? Tu mora em Itabaiana. Zé Baiano praticamente morou lá do lado. Zé Baiano andava em Itabaiana. Zé Baiano era amigo do povo de Itabaiana. Por que tu não escreve um livro sobre Zé Baiano? Aí eu disse a ele: e se eu te disser que o livro praticamente está pronto? Só eu sentar mesmo para organizá-lo. Aí ele faz: se você lançar, eu compro 200 livros. Logo. Até antecipado. Quer que eu transfira o dinheiro agora de Gueta Peste? Não, rapaz. Calma, homem. Esse amigo meu, o nome dele é Professor Pereira, é o meu maior vendedor de livros. Ele já vende meus livros desde meus primeiros livros. E aí eu aceitei o desafio e eu saí de lá, fui para o Juazeiro, no Ceará, e com isso na cabeça, com um pensamento fixo na cabeça. E quando eu cheguei em casa, passei a semana inteira organizando todos os meus materiais que eu tinha, todas as fotografias, jornais, tudo, fui organizando. E aí eu tomei uma decisão de escrever o livro Zé Baiano. Ele é um livro real, é um livro histórico, mas como eu sou romancista, eu escrevi
como se fosse no formato de um romance, para que você não tenha preguiça de ler o livro. Uhum. E Tem uma aí eu pitadinha, escrevi um salzinho, né? isso. E aí eu acabei escrevendo o livro praticamente sua metade em primeira pessoa, como se ele estivesse contando em 15 capítulos sua história do nascimento, até o dia que ele foi se tratar com Lídia na casa dela. E aí, quando começa o lado B do livro, aí eu já entro como jornalista, narrando os fatos dos acontecimentos, até sua morte e da quase invasão. Quando eu lanço o livro, foi um grande sucesso. Foi o meu maior sucesso editorial de todos os tempos. E o livro acabou, e aí eu me prometi que só lançaria a segunda edição no dia que eu achasse bem TV. Sim. E aí eu comecei a procurar. Rapaz, você é fantástico. Eu bati os 4 cantos e não encontrava, até que recebi uma dica, que eu achei uma dica quente, porque consegui cruzar com alguns livros e jornais que já citavam aquela cidade como Rota de Cangaceiros. E aí eu fui até lá, como se não fizesse nada, fingindo que nem sabia onde era a cidade, meio que João sem braço, e fui entrevistar as pessoas lá, e no meio da entrevista sobre a cidade eu soltava. E o fulano, quem era? E aí foi, assim, 100% das pessoas que eu entrevistei me trouxeram informações valiosíssimas sobre ele, informações que só sendo ele para saber detalhes dos acontecimentos aqui dele. Então, exato. E esses depoimentos estão aí no Cangaço da Literatura, são 3 programas, são né? 3 programas. Que você mostra o local, primeiro consegue depoimentos, depois vai às casas onde ele esteve e finda indo aonde ele está sepultado, né? Perfeito. E aí eu escrevi um último capítulo, que é um epílogo. E eu não sou muito fã de epílogo, é tanto que eu começo dizendo isso. Não sou muito fã de epílogo, mas esse precisava ser escrito. Encontramos, vem te ver. Com fotografias, cara, documentos, vai estar tudo agora na segunda edição. E para mim, assim, esse livro do Zé Baiano, a segunda edição, tá vindo assim, totalmente todo corrigido, com fotos novas, informações novas, uma edição de luxo, com verniz localizado, com papel couché na fotografia para ela ficar com uma qualidade melhor, para a pessoa ver a foto em melhor qualidade. Tem 10 mapas ilustrativos mostrando os lugares em forma de infográfico para você entender todos os acontecimentos. Então, assim, para nós, assim, eu acho muito, muito legal. É meu último livro independente. Como eu falei, tá para ser lançado agora meu romance regional, na linha de José Lins do Rego, de Graciliano Ramos, que é o Marca, que conta a história de uma moça chamada Marca, que tem um problema, ela sofre algo, e ela comete um crime e ela sai numa jornada da heroína, né, jornada do herói mesmo, até o Juazeiro do Norte para se confessar com o Padre Cícero e pedir a benção a ele para ela poder ir para o céu. Só que nesse meio termo, eu peguei toda a experiência adquirida com o cangaço da literatura no Nordeste, que eu adquiri, e quis mostrar que o Nordeste não era só cangaço naquela época. Então, assim, a personagem é fictícia, mas todos os acontecimentos do livro são reais. Então, fantástico, fantástico. É um livro mostrando o lado B do Nordeste, que é mostrando que não era só cangaço. Sim. Previsão de lançamento? Eu não sei, porque o lançamento dele era 23 de junho, no MASP. Eu ia palestrar, ia ter apresentação musical, teatral, e ia ter o lançamento agora dia 23 de junho, no Museu de Arte São Paulo, que eu estive lá, fui ver o local, fui ver tudo direitinho, estava tudo certo, no começo do ano. Aí o mundo enlouqueceu, virou de cabeça para baixo, pior que vaso de ketchup, e aí o que é que acontece? Não teve. Aí ferrou, o MASP está fechado, mas quando ele reabrir e tudo começar a se normalizar, porque não vai normalizar, mas tudo poder ser feito, pelo menos com uma pseudo-ideia de normalidade, mas que possamos fazer, estaremos lançando.
Quero lançar esse ano ainda, o livro está pronto. O livro conta com o prefácio do Lira Neto, grande Lira Neto, biógrafo do Getúlio, da Maísa. Tem um livro sobre o samba fantástico e também ele é biógrafo do Padre Cícero. Eu acho que o que cativou ele foi justamente o Padre Cícero. E de sua digníssima esposa, que é a jornalista, grande jornalista, Adriana Negreiros, que lançou agora um livro incrível sobre Maria Bonita, né? Sexo, Amor e Traição, da Maria Bonita. Então, assim, eu estou com um prefácio duplo de peso. Assim como eu já tive um livro meu prefaciado por Amaury e Frederico Pernambucano de Mello, os dois do mesmo livro. Então, assim, eu tenho essa alegria. Tá bem cercado você. Eu estou bem assessorado. Bem assessorado. Robério, para finalizar esse ponto do Zé Baiano, você acha que depois do que ele fez com Lídia, aparentemente dá a entender que ele fez muito mais impelido pelo machismo e tal, a morte dele será um pouco do reflexo do que ele fez com a Lídia? Eu digo assim, dele já não achar graça na vida de repente, baixar a guarda. Será que ele baixou a guarda dele e aí se permitiu aquilo que aconteceu lá na Alagadiço? Então, não porque, falando a linguagem nordestina, da bandeira cabra macho. É aquela coisa. Dentro do cangaço, todas as traições que aconteceram e foram descobertas, que eu acredito que tiveram outras que não foram descobertas, mas todas que foram descobertas, como, por exemplo, a Cristina do cangaceiro português, foi executada por uma traição com o Gitirana. Então, assim, a Lídia, ela assume a culpa, o Bem-TV foge, Coqueiro é executado e ela também morre. O Zé Baiano, após isso, antes um pouco disso, já estava certo dele vir aqui ao Alagadiço. Na quarta passagem de Lampião pelo Alagadiço, no final de 34, mais ou menos ali em 34, quando o Lampião passa pelo Alagadiço pela quarta vez, Zé Baiano fica aqui no Alagadiço, tomando conta, já que Lampião estava separando seus subgrupos, tipo o grupo do Zé Sereno, o grupo do Balão, do Ângelo Roque, do Curisco, que já era independente há muito tempo. Então, assim, os subgrupos já estavam sendo formados e o Zé Baiano, com um pequeno grupo, acaba se deslocando aqui para o Agreste. Então, aqui era como se fosse o reinado do Zé Baiano. Então, assim, a morte dele é um reflexo do que aconteceu lá, ele baixou a guarda? Não. Assim como a morte de Lampião foi um excesso de confiança, a morte de Zé Baiano foi também excesso de confiança. Por quê? Ele demorou 2 anos para morrer depois da morte de Lídia. Então, assim, não foi uma coisa instantânea. Aquilo não tornou ele um homem fraco, depressivo. Não, muito pelo contrário. O Zé Baiano passa a ser mais poderoso ainda quando ele se desloca para cá, para o Agreste, e começa a trabalhar numa das profissões mais antigas da humanidade, que é a agiotagem. O ato de emprestar grana para receber juros. E ele começou a trabalhar isso aqui bem no sertão. Só que as pessoas que eram ligadas a ele e que aquele grupo que matou o Zé Baiano estava recebendo muita pressão por parte do próprio cangaceiro, do próprio Zé Baiano, e por parte da polícia. Então estava numa sinuca de bico, como a gente diz aqui, e a única solução para salvar a vida dessas pessoas era executando o Zé Baiano. O Zé Baiano precisava morrer. Primeiro, tinha um amparo estatal, o Estado dava um amparo a quem matava um bandido como o Zé Baiano, por exemplo. Além de receber grana pela captura, ele poderia ficar com o ouro, com o que era pertencente ao cangaceiro, a pessoa poderia ficar. O espólio. É o espólio. É tanto que eles mataram os 4 e começaram o corte das cabeças para trazer para o Alagadiço e dizer: matamos Zé Baiano, aqui a cabeça. Como tantas e quantas vezes foram feitas na história. Olha aí, o Zé Pelim foi morto aqui na Fazenda Arara, em Porta-Folha, a cabeça cortada, levado para Piranhas. Foi a primeira cabeça que chegou a Piranhas em 37, parece, um negócio assim.
Então, o que é que acontece? Quando eles cortaram 2 cabeças, eles chegaram numa dúvida. E aí pararam e pensaram, caramba, e se Lampião souber que nós fizemos isso, que Lampião sabe onde é a nossa casa? Eles voltaram a enterrar as 2 cabeças junto com os outros, com os corpos e tudo, e mantiveram segredo. Depois não tiveram como manter segredo e acabaram entregando e toda a história. Então, assim, a morte de Lídia, as pessoas associam à ferração de mulheres. Zé Baiano passa a ferrar as mulheres após o acontecimento de Lídia. Ele enlouquece, ele vira um psicopata. Não, as ferrações aconteceram antes dele estar aqui, no início de 32, quando ele passa por Canindé de São Francisco, ele ferra lá Maria Marques e outras mulheres. E logo em seguida, ele vai para a casa de Lídia. Lídia passa de 32 a 34, onde ela é morta em 34. Ele se desloca do grupo, do bando Lampião principal, vem para cá e é morto dia 7 de junho de 1936, o Zé Baiano. É tanto que tem uma curiosidade sobre Zé Baiano, que Zé Baiano foi o primeiro cangaceiro antes de Zé Sereno, que eram primos. A mãe de Zé Sereno se chama Lídia, que é o Zé de Lídia. E aí o que é que acontece? Zé Baiano estava querendo carregar Sila lá em Poço Redondo. Estava certo para ir pegar ela. E aí o que é que acontece? Sila, o Zé Baiano morre. E aí Zé Sereno termina o ficando com Sila. Ficando com Sila. É justamente isso. Ele até fala isso numa entrevista aqui, Zé Baiano, que nos livros dela também ela cita isso. Então, assim, falo com toda prioridade, com toda sinceridade para você. Uma coisa não tem relação. Não vai se linkar com outra. Ok, Robério, minha última pergunta a você, mais um exercício de imaginação, na verdade. Praticamente o cangaço se encerra com Lampião no dia 28 de julho de 1938. Se não fosse essa data, por mais quanto tempo você acha que Lampião iria continuar, se ele teria condições de continuar nesta vida, né, de cangaceiro, até por conta também da pressão da sociedade, investimentos nas polícias, não é? Você crê que ele também não teria muito tempo de vida e que de toda sorte ele teria que ser morto? Lampião nunca seria capturado. Primeiro que eu não acho que ele se entregaria. Eu acho que ele seria na mesma linha do Corisco, de chegasse lá, mãos ao alto, e ele atirava de volta. Se a volante estivesse pronta para capturá-lo, ele não se entregaria. Então ele teria morrido de toda forma. Eu tive que ir até o Palácio do Catete sentir um pouco a energia lá no Rio de Janeiro, para tentar entender um pouquinho a presença de Getúlio Vargas naquele momento ali de transição da República Velha para o Estado Novo e a tentativa de modernização do Nordeste, a abertura de estradas, escolas, educação. E o próprio Getúlio e tantos outros acabavam colocando que não tem como você fazer uma transição de um período feudal. O Nordeste passou praticamente 300 anos num período feudal, no feudalismo, podemos dizer assim, com a forma arcaica de resolver as coisas. É tanto que as pessoas ainda, hoje, atualmente, acabam dizendo assim, aqui se resolve tudo na bala, é na faca. Na Infelizmente no bucho. E ainda existe isso. Então, o que é que acontece? Uns acabam falando que Lampião estava reunindo os grupos e subgrupos e pedindo dinheiro com os coiteiros, que ele tinha muito dinheiro emprestado, para... Olha também a agiotagem aí. Para ir embora com Maria Bonita, entregar o grupo a Corisco e fazer o que o senhor Pereira e Luiz Padre fez com ele há 18 anos. Entregar o bando para Corisco. Uns afirmam isso, que realmente isso poderia acontecer, ou ao próprio Juriti, ele poderia entregar, ou a Luiz Pedro mesmo. Luiz Pedro, sim. Eu acho, entre o Juriti, Luiz Pedro, Zé Sereno, tal, chefe de grupo, Corisco, eu aposto em Corisco. Chegar assim e dizer, Corisco, ó, tá aqui o bando, toca adiante, os coiteiros, vou te contar meio que maçonaria, vem aqui que eu vou te contar onde é que tá cada arma, quem é cada coiteiro, coisa que só eu sei, agora você vai saber, e guarde, leve pro túmulo.
como o Lampião levou muita informação para o túmulo. Então, o que acontece? Primeiro, eu não acredito que Lampião entregaria esse grupo, mas se entregar, seria para Curisco. Mas eu não acredito que Lampião estaria indo embora para Minas Gerais, ou até como disseram, que o Angico foi uma grande farsa e Lampião foi para Minas Gerais. Até tem um livro escrito sobre as duas mortes, duas vidas de Lampião, tal, que não acredito. Eu não repudio, não critico, li, reli e não acredito. E eu tenho uma teoria sobre esse outro Lampião do Buritis, que na verdade era outro cangaceiro sobrevivente da grota, porque o cara sabia muito. O cara sabia muito sobre a história. Sim. Entendeu? Então, assim, eu acho que era outro cangaceiro e chegou lá e disse assim, eu era Lampião. Então, existe inclusive, dentro da psiquiatria, da análise da psiquiatria, quando uma pessoa se apodera da personalidade ou da história de outro, de tanto ele falar, ele acaba acreditando. E internaliza, acaba acreditando naquilo. Mas, então, Lampião, se ele tivesse sobrevivido à grota, se ele tivesse saído no dia 27, como Pedro de Cândido, ele imaginava que Lampião já tinha saído, por isso que ele acabou levando até lá. Disse, não, vou chegar lá e Lampião já saiu, ufa, eles vão ver que está lá resto de fogueira, tal, Lampião estava aqui. Depois manda uma mensagem para Lampião, disse, não volta mais para a grota, porque a volante sabe onde é esse coito. Então, sempre vai estar dando passada batida lá. Não volta, ache outro canto. Só que aconteceu o seguinte, quando chegou lá, deu para ouvir as vozes, eles conversando e tudo, e etc. E deu no que deu. Se Lampião tivesse saído no dia 27, tivesse chegado todos os grupos que tivessem saído, eles poderiam ter se reunido lá na fazenda, na Cuiabá, que inclusive muitos cangaceiros se reuniram lá, depois dos acontecimentos, que estavam tudo certo para se reunir lá. Eu achei até interessante eles se reunirem nessa fazenda, era como se eles já estivessem certo para ir para essa fazenda já na grota, depois que fugiram, se reuniram lá, e aí uns se entregaram, outros mataram cangaceiro, começou a matar cangaceiro para ganhar salvo-conduto, né? Atividade, velocidade e o Barreira, aquela história do Barreira, que cortou a cabeça do Atividade, que era irmão de Velocidade lá em Pão de Açúcar, tem toda essa história. Outros cangaceiros que se entregaram e se agruparam com a volante para tentar convencer os amigos a se entregar para não morrer. Outros que... Aí entra Getúlio. Getúlio, com sua genialidade, acaba trazendo a ideia da anistia, no qual os cangaceiros, não necessariamente foi Getúlio, mas muitos dos chefes volantes, como o capitão Aníbal, ele realmente recebeu de braços abertos esses cangaceiros, e até dia 31 de dezembro de 38, esses cangaceiros seriam anistiados. Quem se entregasse seria anistiado, não ia preso, recebia o processo, mas não ia preso. A partir do 31, quem fosse pego seria preso. Juriti se entregou em outubro de 38, em setembro, acho que foi 27, 21 de setembro, 23 de setembro de 38, e ele não foi preso. Já Ângelo Roque, que se entregou em 40, passou 10 anos na cadeia. A gente pergunta. Então, assim, velho, Lampião não queria cadeia. Lampião não queria cadeia. Corisco não queria cadeia. Entendeu? Mas quando Lampião morre, tudo enfraquece. Tudo enfraquece. Até por conta de como eles eram, né? Pessoas livres e principalmente senhores de si. Acho difícil ter essa imagem, de repente, de ver o Lampião preso ou o próprio Corisco. E eu converso aqui com o Robério Santos, do canal Cangaço na Literatura. Mais uma vez, Robério, muito obrigado, cara. Poxa, você não sabe a alegria que eu estou com essa possibilidade que você está me dando, dessa conversa maravilhosa. Eu sou entusiasta do cangaço, moro aqui em Paulo Afonso, você sabe que é uma cidade, não é, que tem muito a ver com a história, muito próximo aí do Canindé de São Francisco, e eu tenho alguns livros, sempre gostei e sempre me perguntei por que que a gente... Meu amigo João de Souza Lima. Joãozinho, sim, com certeza, grande autor também. E eu sempre me perguntei por que nos livros de história o cangaço tem 1 ou 2 páginas, não é tão estudado.
Exato, cara, terrível. Enfim, mas agradeço a você. Vou deixar um espaço para suas considerações finais e falar aí dos seus livros, né? Contato, vou colocar aqui para as pessoas entrarem em contato com você e adquirir os seus livros. Então, os livros, assim, só esse agora, a segunda edição do livro Zé Baiano, né, que inclusive aí na região de Paulo Afonso, né, que ele tem grande participação na história do Zé Baiano, já que a Lídia é de Salgadinho, né, aí da região de Paulo, e hoje é Paulo Afonso, na época também, acho que tem essa importância muito grande. Paulo Afonso tem tem muita história, a própria Maria Bonita, né, que é a rainha do cangaço, ela sai daí, a Malhada Caiçara hoje é pertencente a Paulo Afonso. Inclusive, na dúvida, botem o GPS e na dúvida também vá lá na placa que tem lá na Casa de Barro. Lá. E já estivemos lá, já gravamos. E nós temos o Raso da Catarina, que é um dos pontos mais importantes da história do cangaço, incrível. E aí você tem cidades vizinhas toda ali dando a volta. Você tem aí Glória, você tem Jeremoabo, que é um pouquinho mais distante. Putz, cara, Pariconha, olha, Jeremoabo, Petrolândia, cara, que é tão perto aí, que tem a história, por exemplo, Lampião atravessa para a Bahia praticamente ali, por Petrolândia, naquela região ali, e você tem toda uma história. Então, assim, parabéns, você tem tudo isso dentro de uma questão mesmo muito privilegiada, tá aí no centro. Assim como eu, sergipano, eu tenho também um privilégio, porque a norte, o ponto mais a norte de onde eu estou é Mossoró, que fica a 1.000 quilômetros praticamente, onde Lampião invadiu. E a sul é Barra do Mendes, onde Corisco morreu, fica a 1.000 quilômetros também. Então, assim, eu fico no meio dos dois extremos da história do cangaço, e aí eu acabo indo tal. Então, assim, o Zé Baiano está saindo a segunda edição do Zé Baiano, e é o meu último livro mesmo dessa primeira fase. Eu encerro com o Zé Baiano, minha primeira fase como escritor, e aí agora eu entro numa outra fase como pesquisador, como escritor, que aí vai envolver também cinema. Aí o bicho vai pegar. Beleza, eu sou Manuel Pereira, canal Sertão Ciências. Canal Sertão Ciência, canal de divulgação científica aqui no Nordeste, na cidade de Paulo Afonso, na Bahia. Robério, muito obrigado. Um cheiro para todos e para todas que estão nos vendo e até uma próxima. Abraço. E não deixe de curtir e ativar o sininho aí no canal Cangaço da Literatura, hein, gente? Abraço. E o seu também, viu? Valeu, Robério. Abração.